Começo. Tá? Esses três aqui, Mas assistir lá. Não sei se assistiu. não, mas depois. Depois, o debate é essa, vai ser isso aqui. Eu ajudo ali com. Chegou que horas, Aguiar? Eu cheguei. Não chegou com não, porque eu cheguei na primeira. Como eu avisei pra ele que eu tava no café. Aí eu falei para ela subir para essa sala. Tá. Diga aí. Bom, Bom, eu fico aqui. esse é aqui um evento do Centro de Finanças, né? O Centro de Finanças, entre outras coisas, ele promove o debate de temas de macroeconomia e finanças, esse tema de macroeconomia. Antes de falar sobre o tema em si, eu prefiro começar apresentando, não sei que o Edmar e a Sandra. O Edmar é um dos mais influentes economistas dos últimos 50 anos. Eu gostei desse adjetivo. Hã? Eu gostei desse adjetivo. Gostou? Eu pensei bastante, fiz uma conta. Não só em termos de política econômica, com participações no Plano Real e sempre propostas de política econômica. Não fala no plano cruzado, não. Não. Essas coisas eu deixo com você. E como também, em termos acadêmicos também, embora no período mais recente tenha se dedicado menos à parte acadêmica, também os mais importantes acadêmicos brasileiros que nós já tivemos. Então, além disso, pessoalmente, por ter sido aluno dele na graduação, no mestrado, depois ter sido colega dele na PUC, e de alguma forma, ele, mesmo quando era professor, ele já liderou o processo de modernização da PUC, ou seja, eu tenho uma ligação afetiva muito grande com ele, é um grande prazer em recebê-lo aqui, tem muita influência em várias fases da minha vida. E tem aqui a Sandra Polônia, que é uma das maiores especialistas em comércio exterior do Brasil, também com quem... Se não a maior. Realmente. E também eu tenho... A Sandra também foi minha colega na graduação, no mestrado, de IPEA, ou seja, também, ou seja, eu me sinto muito feliz de ter os dois aqui para falar de um tema que é um tema muito importante e é um tema que não tem sido dado a devida atenção. Política fiscal, todo mundo sabe que é muito importante, tem muito a se fazer, mas tem tido milhões de debates de políticas fiscais. Quantos debates sobre abertura comercial tem tido? Então, inclusive nessa agenda de produtividade, é um tema que é muitíssimo importante para a produtividade, como a Edmar e a Sandra vão falar a respeito. E o que é interessante é que é um tema que requer, melhorar isso quase não requer mudanças constitucionais e requer poucas medidas do Congresso. Então, por que essa coisa não vai para frente, né? Não tem uma razão de economia política, né? A economia política das medidas é difícil quando você quer implementar uma medida boa, que ela tem um custo concentrado, em grupos concentrados, e um benefício difuso. Aí o grupo de interesse concentrado se organiza e eles, como cada um tem mais stake no negócio, eles conseguem realmente barrar essa melhoria. E tem um segundo aspecto de que, quando é difícil fazer medidas, a reforma da Previdência ilustra isso, é quando o maior benefício é de longo prazo e o custo é de curto prazo. No caso da abertura comercial, sempre se enfatizou, a literatura de economia política, o impacto direto de que os consumidores melhoram, os preços ficam mais baratos,
e tem um custo concentrado dos setores que são atingidos. Mas, além de tudo, tem um benefício que só aparece a mais longo prazo, que é o benefício da produtividade. Então, esse benefício é muito maior do que o benefício imediato de uma redução de preço imediata para os consumidores. Então, por isso, talvez por isso seja por isso esse negócio não anda. Então, o que a gente pode fazer aqui no Centro de Finanças, na nossa modesta contribuição de chamar esse tema, botar esse tema em pauta e convidar o Edmar nessa. Então, por favor. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Eu estou envolvido com esse tema da abertura já tem 4 anos, bastante menos que a Sandra, mas enfim. Mas 4 anos atrás eu fui no Fórum Nacional e escrevi um Integrar para Crescer, que repercutiu bastante aí. Aí 3 anos depois não aconteceu nada. Aí eu fiz o Integrar para Crescer 2.0, que foi o ano passado. Também não está acontecendo um pouquinho mais de coisas, mas esse ano eu resolvi fazer chamava assim quando eu dei para o Gino, Saída para a Crise Tem Mão Dupla, que é um artigo que saiu nos Estudos Avançados aí da USP, desse último número. Você coloca à disposição depois dele. Tem 4 páginas. Então, esse finalmente eu consegui que esteja sendo lido em Brasília e está tendo algum impacto lá, né? Mas eu, obviamente, já tenho falado diversos fóruns sobre esse assunto e estando aqui apenas para servir aperitivo para o que vem depois com a Sandra, eu resolvi inovar um pouco, né? Mais ou menos assim. O segundo artigo também era perguntando assim, mas é tão óbvio, né, que a abertura é uma coisa boa, por que não abre? Né? Aí eu pesquisei lá 6 grandes questões de economia política, por que não? Né? E mais recentemente, fizeram lá uma homenagem aos meus 75 anos lá na Casa das Garças, e todo mundo falava muito das minhas fábulas. Eu falei, eu acho que eu escrevi um pouquinho mais, além de 5 fábulas na vida, e aí resolvi fazer uma resenha da minha própria produção, que aliás está no site da Casa das Garças já. E fazendo essa resenha, um dos textos meus que eu gosto mais e que foi menos, eu digo, teve menos impacto, é uma resenha sobre 100 anos da política do café, né? Que é uma coisa, a política de valorização do café é uma coisa, um evento extraordinário na economia política brasileira, talvez o mais extraordinário evento de política econômica que o Brasil jamais tenha tido, né? E fazendo uma síntese desse artigo, né, eu falei, não, isso aqui, olha, eu acho que a origem do problema está aqui, né? Mas primeiro vamos dizer qual que é o problema, né? O problema é que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Esse gráfico eu roubei de um outro artigo da Sandra aqui, né? Na verdade, quando vocês olham só esses países aí, né? Tá lá, o Brasil está na cauda, né? Mas, na verdade, se vocês puserem os 160 países para os quais o Banco Mundial tem dados, né, sobre grau de abertura, só tem 2 países. A Sandra achou um só em 2014. Em 2014 em 2015 eu achei 2, que é a Nigéria e o Congo, né, que tem um coeficiente menor. E eu estava olhando ali e falando assim, gente, a gente podia ser pelo menos igual à Indonésia ou à Índia, né? Que tem o dobro da nossa abertura, não podemos, nem precisamos ambicionar chegar ali na Coreia do Sul, muito menos no Vietnã. Né? Mas Edmar, esse gráfico que chama a atenção ali, que os Estados Unidos é só um pouquinho mais aberto que o Brasil, e é tão melhor. Bom, mas os Estados Unidos tem 25% do PIB mundial, né? Mundial, né? É o segundo maior exportador mundial depois da China, né? Nós somos a 7ª ou 8ª, ou hoje em dia já chegou a 9,
nona economia do mundo e somos o 27º maior exportador, né? A gente tem 3% do PIB mundial, como eu disse, né? Mas tem 1% das exportações mundiais, né? Eu tenho uma frase aí que o pessoal gosta muito, né? Que o Brasil é um gigantinho de 3 metros, né? Em termos de PIB, é um anão de 1 metro em termos de participação no comércio mundial, né? Da onde que vem isso, né? Quer dizer, como eu digo, essa questão da abertura, né? Devia ser tão óbvia, né? Todos os países que conseguiram superar a renda média e cresceram depois da Segunda Guerra, todos os 12 países, né? Todos eles o fizeram através de se integrar na economia mundial, né? Porque é através da integração que você consegue empresas com escala, com produtividade, com especialização e com concorrência, né? Para dar o salto de produtividade necessário para ir para o primeiro mundo, né? Então, da onde vem essa introspecção, né? Aí que eu volto ao café, né? O Brasil tem essa coisa extraordinária, né? Que é a política de valorização do café. Valorization, não é uma palavra que existe no Webster, né? Mas está lá dito, originário da política brasileira de sustentação dos preços do café, né? Nós até criamos uma palavra na língua inglesa, que é a valorização, né? E ela tem uma história assim que vem lá de 1906, né? Isso tudo está no meu texto, portanto eu não vou elaborar, não. E ela só termina em 1990, com o Collor, né? Fechando o IBC e declarando caduca as cláusulas econômicas da Organização Internacional do Café. É a política econômica mais duradoura que o Brasil jamais teve, né? E com uma importância fundamental para os destinos da nação, como eu quero mostrar aqui, né? E estou chamando de maldição de Prebisch, acho que todo mundo talvez saiba que maldição de Prebisch, o famoso artigo do Prebisch, da CEPAL, de 1949, que é chamado Manifesto Latino-Americano, né? Onde o Prebisch enunciou a lei básica de que todo produto primário está destinado a perder preço ao longo do período comprido da história, né? O café, como vocês olham aqui, é o preço de importação do café dos Estados Unidos em relação à linha cheia, em relação ao índice de preços pratacados dos Estados Unidos, né? Tem lá a média, na verdade a média ali não é secular, né? A média ali é bissecular, né? E vocês veem que extraordinário, né? Quer dizer, o café se sustenta, né? Entre altos e baixos, né? E se vocês pegarem um ponto ali que nos interessa, que é 1906, né? Pertinho ali de 1901, traça uma linha ali, né? Vai dar positivo, né? Mas dá muito mais positivo quando vocês comparam, né? Os preços do café com uma média, uma cesta de commodities, né? Então, olha isso, né? No começo do século, o índice lá do café era 50, né? Aqui em 1990 já tinha acabado, né? Mas enfim, lá chega no 1980 está 150, né? O preço do café, ao longo desse século, ele aumenta 3 vezes mais do que a média dos preços da commodities no mundo, né? De toda a média. É fantástico, né? Foi um feito incrível que o Brasil conseguiu, né? Não somente negou, né, a maldição do Prebisch, mas conseguiu fazer o café um produto extremamente atraente, né, ao longo do século em termos de preço, né? Isso teve diversos custos, né? Primeiro, por que o Brasil conseguiu fazer isso? Pega lá de novo em torno de 1900, né? O Brasil tinha 80% do mercado mundial de café, né? Na hora que os nossos cafeicultores viram isso, falaram, é assim, e eles estão achando que vão derrubar os preços, né? Logo depois do fim do encilhamento, né?
Então, foi naquela época ali, com 80% do mercado, o Brasil falou, vou segurar esses preços lá em cima. Né? Não vou deixar cair, vou armazenar, toda aquela história que está lá contada, né? E, obviamente, com preço dando alto, como se dizia no mercado, o Brasil abriu o guarda-chuva dos preços altos, né? E primeiro entraram os sul-americanos, depois entraram os centro-americanos, depois entraram os africanos e, finalmente, entrou a Ásia, né? Hoje o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, já bateu a Colômbia, né? E aí a história do século XX, né, é o Brasil perdendo participação no mercado, né? Quando chega aqui, onde finalmente a coisa desandou de vez, né, nós estávamos, dos 80%, nós tínhamos baixado para 20%. Né? Então nós temos um produto, né, cujo preço nós estamos mantendo lá nas alturas, né, mas ao mesmo tempo nós estamos com cada vez mais dificuldade de exportá-lo, porque os concorrentes estão entrando e estão nos expulsando do mercado. Né? Não obstante, né, por 100 anos, né, o café começa a aparecer ali por volta de 1820, né, mas ele realmente se manifesta fortemente a partir de 1840, né? E aí tem essa avalanche, né, de crescimento do café, que ele passa de 40%, ele chega a 65%, né, das nossas exportações. Né? Era quando veio o convênio de Taubaté, né, o café estava ali em 60%, né, das nossas exportações. Aquele pico ali é a chamada segunda valorização, né? Depois vem a valorização permanente, nos anos 20, aí vem a derrocada dos anos 30, né? Com a recessão, mas passada a recessão, olha ali, passou a recessão, com a guerra, voltaram os preços, né? De novo, levando o café a 60%. Quer dizer, o café... Em 1960, né, nós estamos falando do Brasil ali outro dia, né, pelo menos para uma pessoa da minha idade, o café era 60% no Brasil, desse tamanho, né, que era uma coisa inacreditável. Né, como é que o café conseguiu monopolizar-se a única coisa que um país desse tamanho consegue exportar. Né? E consegue exportar, e por que isso? Né? Porque com o preço lá no alto, em dólar, a contrapartida disso era que o câmbio era supervalorizado e todos os outros produtos viraram uma terminologia que tinha antigamente, que vocês vão olhar só nos livros de história, que chama, os produtos ficaram gravosos. Né? É que a nossa indústria acha que ela é permanentemente gravosa, né? Mas ficavam incapacitados de exportar, né? Porque com aquele câmbio só o café dava lucratividade. Né? E como só exportava café, e como o câmbio era aquele, e como o café perdia a exportação, né? Olha o que acontece ao longo dos anos, né? Com a parcela de exportações no PIB. Nós temos aqui, olha, no pico aqui, quando nós estamos falando aqui, quando o Brasil começou a valorizar, né, a parcela de exportações no PIB era em torno de 25%. Né? É engraçado, né, que mesmo antes da valorização, né, é interessante que todos durante o século XIX, né, a parcela de exportações no PIB do Brasil nunca foi maior do que 20%, né? Algo a se meditar. Mas, de qualquer jeito, né? Vocês vejam aqui, né? Quando a gente começou a valorizar, né? E só exportava café estava exportando cada vez menos, que está sendo expulso do mercado, a economia não cafeeira, né? Mas também não comercializável, né? Porque, na verdade, tudo mais... Se nós produzimos, exceto aqui, isso aqui, esse buraquinho aqui, isso aqui é a borracha da Amazônia, né? Depois, enfim.
Então, o que acontece é que a parcela das exportações no PIB no Brasil, ela vem caindo, inevitavelmente, com esse fato de que só exportamos café, até chegar aqui em 64, nesses meus dados, a gente exportava 3% do PIB, segundo, parece que teve uma revisão aí das contas nacionais, mas teria sido 6% do PIB, um país desse tamanho, só exportando 6% do PIB. Então, nós fizemos toda uma industrialização, fugindo do mercado internacional. E foi uma industrialização bem sucedida. Só que a indústria que a gente gerou não exportava. Ela se acostumou com isso, porque só tinha, como o fato que as exportações estavam caindo, a oferta de divisas relativa ao tamanho da economia era cada vez menor. Cada vez tinha menos dólares. Daí vem a escassez de dólares da economia. Já que o dólar é escasso, e a indústria estava já crescidinha, o que acontece no período? Você inventa um negócio chamado Lei do Similar Nacional. A Lei do Similar, ela vem lá de 1844, com uma chamada tarifa Alves Branco, que já diferencia produtos com e sem similar. Em 1890 já está a palavra, já tem uma coisa chamada Lei de Similares, que na verdade são os ex-tarifários atualmente. Os ex-tarifários começaram em 1890. Aí em 1992 veio uma nova lei. 31 acabou, controle de câmbios de importação. 34 veio uma tarifa Oswaldo Aranha que ninguém conseguia passar. 38 vem uma nova lei para similares. 48 licenciou a importação, só podia passar quem entrasse na licença. 53 deram uma aliviada, mas com taxas múltiplas de câmbio. Se tivesse similar, o câmbio era altíssimo, você não conseguia importar. 57, uma lei das tarifas alfandegárias, ainda com câmbio duplo, e o especial, parabéns com similar nacional. Em 67 as coisas começam a ficar um pouquinho mais racionalizadas, mas ainda assim com esse princípio do similar nacional. Então nós construímos uma indústria que ela tinha duas características. Primeiro, ela não tinha concorrência da importação. Segundo, os dólares que o café produzia eram reservados para a indústria importar bens de capital e insumos de produtos não similares para barateamento dos seus próprios custos. Então nós criamos na verdade, apesar de toda essa conversa, você olha nos velhos historiadores aí do conflito entre agricultura e indústria no Brasil, tinha uma perfeita identificação do café com a indústria ao longo desse período, porque o café produzia as divisas, essas divisas eram reservadas para a indústria, e com isso havia um arranjo, havia uma aliança tácita entre o café e a indústria, que era que o café era necessário para a indústria para produzir as divisas que a indústria necessitava para importar bens de capital e insumos sem similar nacional, e ao mesmo tempo o câmbio que o café produzia garantia que a valorização do café criava uma sobrevalorização do câmbio, era a contraparte, uma coisa era a imagem espelhada do outro. Isso inviabilizava outras exportações que não o café e implicava, ao mesmo tempo, uma perda de mercado do café brasileiro
para outros concorrentes, daí resultava uma escassez de divisas, e aí resultava que essas divisas eram reservadas, né, tanto as divisas quanto o mercado interno, para a indústria nacional. Né. Nós temos um período, um pequeno período, não sei se foram 6 meses ou menos, né, da história nacional, que é do Ítaca, no período quando o Café Filho substituiu Getúlio, né, e antes dele ser saído pelo antigolpe, ou pré-golpe, como é que chamava? Pelo antigolpe do Lott, né? Engraçado, esse tempo aqui parece meio interessante com as nossas experiências. É sempre a coincidência. O Whittaker, que era um cafeicultor paulista, industrial também, ele entrou no Ministério com um propósito, que era acabar com o chamado confisco cambial do café. O que era o confisco cambial do café? Era que o café era exportado com uma tarifa, com uma taxa múltipla mais baixa em relação às outras 5 que havia naquele período, né? E disso resultava que, na verdade, o preço que o cafeicultor recebia era muito menor do que se ele fosse exportar com a taxa de câmbio média da economia, era mais ou menos 50%. Né? Então, isso era o confisco, que os cafeicultores se revoltavam. Né? Na verdade, o confisco não dava, né, para o governo sustentar a política de valorização, porque a política de valorização significava gasto com estoques. Né? O IBC tinha armazém reguladores pelo Brasil inteiro, né, cheio de estoques. Chegou uma época que nós tivemos 80 milhões de sacas estocadas de café aqui. Né? Mas, de qualquer jeito, os cafeicultores não gostavam desta parte. Né? Gostavam que o governo comprasse o café, né, e sustentasse o preço, mas não gostava que isso saísse do preço que eles obtinham internacionalmente, né? Que, na verdade, nem era pago para eles, né? Porque como ao reter o preço subia em dólares, né, boa parte de quem pagava a valorização eram os importadores e não os produtores nacionais. Né? Bom, o resultado disso é que o Whittaker quem que era o principal assessor do Whittaker? Roberto Campos. Não podia ser, já era jovem, mas já era liberal. Nessa época ele estava transitando para ser liberal, porque em 52 ele produziu um artigo sobre os princípios do planejamento econômico brasileiro, que deu origem ao BNDES, do qual ele foi o primeiro presidente, mas saiu logo, porque as diretrizes do BNDES, já naquele tempo, não seguiam muito com o seu credo. Né? Bem, e a ideia era acabar, mas o Campos falou, bom, já acabar com o confisco cambial, então vamos fazer tudo direito. Né? Vamos fazer um sistema acabar com o sistema de taxas múltiplas total, né? E vão caminhar para um sistema de câmbio unificado, livre e flutuante. Vocês pensaram que maravilha que o Brasil teria sido se essa ideia vingou. Né? Ela vingou, durou, esse Whittaker, com todo o poder dele, durou 4 meses. Por quê? Né? Obviamente, houve uma oposição unânime da cafeicultura e da indústria paulista ao Whittaker, né? E o Whittaker conseguiu cair antes que o Café Filho caísse. Né? O Brasil teria sido outro, né? Em 54, né? Porque o que aconteceu com essa vitória esmagadora, né, da União Café Indústria Paulista? Elegeu-se em 55 o Mineiro, né, o Kubitschek, né, que consagra a substituição protegida de importações e a supremacia do café nas exportações, e aí nós continuamos, né, ao longo de pelo menos mais 10 anos, na verdade, isso foi até 68, até o Delfim começar uma política de diversificação de exportações na economia brasileira em 68. Né? A outra consequência, né, isso não desse período frio, mas do conjunto, né, é que o café era aqui, na Terra Roxa, paulista. Né? A indústria nasceu
alimentada pelo café, aqui em São Paulo também. Né? Ou seja, daí que resulta, né, o fato dessa extraordinária, totalmente única, né, concentração da atividade econômica em São Paulo, que tem 20% da população. Naquela época, hoje em dia tem um pouco menos, né? Tinha 40% do PIB, todos concentrados aqui em São Paulo. Né? Falava-se que São Paulo era a locomotiva do Brasil. Acho que os nordestinos poderiam dizer outra coisa a esse respeito, né? Que se não fosse essa política, né, o Brasil teria tido uma política de exportações diversificadas, né, que teria dado muito mais oportunidades, né, do Nordeste se integrar com a Europa e com os Estados Unidos, o que não ocorreu. Né? Ele passou a depender atualmente aqui de Centro-Sul. Né? Mas esse é o país que nós herdamos. Né? Então, essa coisa do fechamento da economia, né, e essa criação de interesses muito poderosos, né, de suporte do fechamento, né, é que estão na origem das dificuldades que a gente enfrenta hoje, né, de querer insistir, né, para que o Brasil faça o óbvio, né, que já estamos suficientemente crescidos, né, e já está mais do que na hora de fazer uma política de abertura. Né. Eu, para conseguir popularizar o que vem a seguir, eu chamava isso aqui de, primeira vez que eu apresentei, chamava assim, vamos fazer um plano real para a indústria, né? Porque eu aprendi, né, inclusive com um candidato que eu apoiei, agora não posso mais dizer o nome dele, nas últimas eleições. Quando eu mostrei esse texto, eu disse, Baixa, eu gostei muito da sua palavra em reindustrialização. Plano real para a indústria também segue. Né? Eu acho que precisa, chegando um governo decente, novo, ano que vem, não é? Ou talvez temos que esperar até 2019, mas estou achando que agora com o artigo do Fernando Henrique de hoje, capaz de dar mais uma empurradinha. Né? É um programa pré-anunciado, com 3 pilares a serem implantados simultânea e gradualmente ao longo do período de 4 anos. Mas é tudo anunciado no começo, como nós fizemos com o Plano Real. Né? Nós vamos fazer isso, feito isso nós vamos fazer aquilo, e feito aquilo nós vamos fazer aquilo outro. Né? Tem o plano com começo, meio e fim. Né? A primeira, né, é redução do custo Brasil, já está em curso, eu acho que não tem muita discussão aí sobre o que consiste isso. Esse governo estava trabalhando nessa direção. Né? Bom, supostamente continua. A segunda, né, é uma coisa que eu divirjo aqui da minha subsequente, a quem eu estou destinado aqui a somente servir um aperitivo para ela, é uma troca de tarifas por câmbio. Né? Porque o que ocorre se você reduz as tarifas e os sistemas de proteção, tal como conteúdo nacional e preferência para compras governamentais de até 25%, a antecipação é que vai haver um aumento das importações. É isso que a gente quer. Né? Esse aumento, essa antecipação dos aumentos das importações, na hora que bate no mercado financeiro, fala assim, vai aumentar a demanda por dólares. Né? Se a demanda por dólares vai aumentar lá na frente, né, o Adalto chega aqui e vai começar a comprar dólar hoje. Né? E aí você desvaloriza na frente. Essa que é a ideia. Né? Se você tiver um programa pré-anunciado e o mercado for racional, né, você devia ter uma desvalorização natural para poder equilibrar o mercado de câmbio. Né? Eu não acredito muito na racionalidade de mercados financeiros. Né? E eu até acredito que se a gente tiver um governo reformista, eles vão ficar os estrangeiros vão ficar animados demais com o Brasil, né? E vão querer nos inundar de dólares. Eu não quero isso. Né? Especialmente com um programa desse tipo. Pô, o Brasil, além de tudo, vai abrir? Né? Que maravilha, né? Vai reduzir o custo do Brasil. Então, a minha proposta é que nós vamos fazer isso, mas nós vamos ter o que o John Williamson chama de uma taxa de câmbio de referência. Não precisa ser anunciado, mas o mercado vai inferir. Né?
mas é uma taxa de câmbio de referência tal que, ao longo de todo o processo de abertura, você garanta um contínuo equilíbrio da balança comercial. Okay? E não vai financiar a abertura das importações com entrada de capital. Não é? Então, eu acho isso importante. Não é? E terceiro, acordos comerciais também, eu acho que hoje ninguém mais discute isso. E a meta, essa meta me sugeriu o gráfico que eu apresentei antes, vamos chegar pelo menos onde a Índia e a Indonésia está até o final dessa década, né? Duplicar a parcela do comércio internacional do PIB em 10 anos, de 25% para 50%. E passa a palavra para a prática. Obrigado. Eu queria agradecer ao Bonomo o convite e agradecer ao Edmar por ter incorporado esse tema à sua agenda de influência na política econômica brasileira. Porque se nos últimos 4 anos a gente não conseguiu avançar muito em termos de processo de abertura comercial no Brasil, pelo menos esse tema passou a entrar na agenda. Eu trabalho há 24 anos, eu trabalho com política comercial no Brasil. E eu vou dizer que é um acúmulo de frustrações durante esse tempo, porque, de fato, muito pouca gente, particularmente no debate sobre política econômica, trata da questão da abertura comercial como um elemento de política macro, falta a percepção da importância ou da contribuição que a abertura econômica pode dar ao crescimento. Eu acho que quando o Edmar veio com o plano real da indústria, as pessoas começaram a prestar atenção, o que não significa que tenha reduzido a resistência, o que tenha mudado a economia política, da política comercial no Brasil, mas, ao menos, a gente vê esse tema entrando no debate em algumas esferas da economia. Bom, basicamente o que eu vou falar um pouco aqui é bastante complementar ao que o Edmar falou. Edmar, um pouco das origens do fechamento da economia brasileira. Eu vou tratar um pouco da evolução da política comercial brasileira no período mais recente, a discussão de abertura comercial e produtividade, a contribuição da abertura comercial para a produtividade. E, por fim, eu vou apresentar um conjunto de propostas que, na verdade, surgiu de debates realizados num grupo pequeno de economistas sob a inspiração do Edmar lá no Sindes, e depois evoluiu para um documento que foi elaborado pelo Sindes em conjunto com o CDPP aqui em São Paulo, sob a coordenação do Gino. E aí, então, a gente tem um conjunto de propostas de abertura comercial que a gente vai discutir no final. Bom, eu acho que o Edmar foi até o final da década da política de valorização do café, e o que a gente percebe é que, mesmo com a abertura comercial promovida pelo governo Collor, o que predomina no Brasil é a estabilidade da política comercial inspirada na substituição de importações. A abertura comercial do Collor foi um episódio, né, que, de fato, reduziu de forma significativa a proteção contra importações no Brasil, mas foi um episódio. Ela não tem continuidade. A percepção, a concepção de política comercial e de política industrial no Brasil continua inspirada pela substituição de importações, né? O plano Collor tem 25 anos, né? Foi o último movimento de abertura comercial no Brasil. Na verdade, o que a gente observa a partir desde então são alguns episódios de reversão, ainda que muito pequena, muito pontual, da abertura promovida pelo Collor.
além disso, o que a gente tem de característica na estrutura de proteção no Brasil é uma característica de escalada tarifária. Significa que produtos, bens finais, enfim, produtos que estão mais à frente na cadeia produtiva têm proteção maior do que insumos. Ainda assim, os insumos, como a gente vai ver também mais à frente, no Brasil tem um nível de proteção muito maior do que o que vigora na maior parte dos países com os quais a gente poderia querer se comparar. A economia política da política comercial no Brasil segue dominada pelos mesmos interesses que, enfim, vêm do que se estabelece no período de substituição de importações da década de 50, são os mesmos setores que são protegidos, e essa proteção vai se ampliando para segmentos novos que foram sendo incorporados à indústria brasileira, dentro do mesmo espírito de produzir para o mercado interno. E a gente tem uma combinação no Brasil entre uma política de importações bastante protecionista com uma política de atração de investimentos estrangeiros diretos para o setor industrial bastante liberal e bastante estável, o que é uma combinação perfeita para que o capital estrangeiro venha, produza para o mercado interno, apoie os setores mais protecionistas e demande mais proteção. E é isso que a gente vê em diversos setores industriais. Eu acho que o exemplo mais notável é o setor automobilístico. Bom, nos últimos anos, a estrutura de proteção vigente, que a gente observa particularmente a partir de 2011, com o governo Dilma e o Plano Brasil Maior, é um aumento dos níveis de proteção pela via de outros instrumentos que não são os instrumentos tradicionais da política comercial, que são as políticas de conteúdo local e as medidas antidumping, que aumentam muito aí a partir de 2011 para frente, até 2015. Em 2013, o Brasil passou a ser o campeão mundial de imposição de medidas antidumping pelos dados da OMC. Um país que é o 25º importador no ranking dos importadores mundiais, é o país que mais impõe medidas antidumping, o que acho que é uma demonstração da orientação da política comercial. Na área da política comercial negociada, né, dos acordos comerciais, o que a gente viu que depois do Mercosul, depois da criação do Mercosul, que se completa em 94, o Brasil não foi capaz de negociar nenhum outro acordo comercial relevante. Foi dada prioridade para as negociações multilaterais na OMC, o que de alguma maneira tem uma racionalidade, dadas as características de distribuição geográfica do comércio exterior brasileiro. O Brasil é um país que tem uma distribuição geográfica bastante homogênea, pelo menos tinha mais, agora nos últimos anos uma concentração maior na Ásia, mas tradicionalmente o Brasil é um país que tem interesses geográficos diversificados, e isso serviu para alimentar a estratégia de focar as nossas prioridades nas negociações multilaterais na OMC. Isso se acentua a partir dos anos 2000, particularmente a partir do governo Lula, né, quando o Brasil abandona as negociações da ALCA e as negociações com a União Europeia ficam paralisadas por um impasse aí entre o Mercosul e a União Europeia. Em todas essas frentes de negociação, a gente observa claramente uma hegemonia das posições defensivas, né? São os mesmos setores impedindo que o Brasil faça ofertas de liberalização compatíveis com o que se espera num acordo de livre comércio, e por isso a gente não consegue avançar em nenhum acordo relevante, com exceção da América do Sul, que era uma prioridade política da política externa brasileira durante o governo Lula, né, e depois o governo Dilma. Então, aí, na América do Sul, a gente conseguiu negociar alguns acordos de livre comércio. Hoje em dia, a gente tem acordos com todos os países da América do Sul, embora alguns deles só vão se completar em 2019. Mas a gente já está negociado aqui na América do Sul. Há uma clara resistência também à negociação de regras e disciplinas. O que é isso?
os acordos comerciais internacionais hoje em dia, para além da negociação da eliminação de tarifas de importação, contemplam também negociações de regras, como regras para investimento estrangeiro, regras para compras governamentais, para serviços, para propriedade intelectual. O Brasil evita, e sempre evitou, compromissos internacionais nessas áreas. Na verdade, tem uma coisa curiosa, eu acho, um ponto, parênteses aqui, que é a seguinte: a política externa econômica brasileira, capitaneada pelo Itamaraty, ela sempre esteve voltada para dois objetivos na área econômica. O primeiro objetivo é evitar a abertura do mercado brasileiro. E o segundo objetivo é evitar compromissos, que o Brasil assuma compromissos internacionais. Então, de modo geral, a postura dos negociadores brasileiros é participar das negociações, evitando ao máximo compromissos que impliquem em redução da margem de manobra do país para manejar os instrumentos de política econômica. Então, em grande medida, isso está na raiz do fato de que o Brasil não assinou até hoje nenhum acordo plurilateral ou regional que incorpore regras, disciplinas nessas áreas. Quer dizer, a gente assinou o último acordo relevante nessa área, foi a rodada Uruguai, do GATT, em que a gente assinou um acordo de propriedade intelectual, que sim teve repercussão sobre a legislação brasileira de propriedade intelectual, mas a gente não foi além disso, né? E desde então, no início da década de 90, nenhum compromisso relevante nessas outras áreas que envolvem regulação. Então, o quadro atual que a gente tem hoje é liberalização quase completa do comércio, das tarifas de importação no comércio com os países da América do Sul, mas poucos avanços em outros temas. Acordos bilaterais completamente com países irrelevantes, como é o caso de Egito, Israel e Autoridade Palestina, ou acordos pouco ambiciosos com parceiros que poderiam ser relevantes, que é o caso da África do Sul e da Índia. A gente tem acordos comerciais com esses dois países, Índia e África do Sul, mas são acordos que envolvem, no caso da Índia, envolve 400 produtos, o que significa menos de 5% do total dos produtos que poderiam ter sido negociados. No caso da União Aduaneira da África do Sul, são 900 e poucos produtos, ou seja, 10% do universo total de produtos, e ainda assim, esses produtos que estão incluídos nesses acordos não levam a tarifa zero. A maior parte dos produtos foi negociado com uma redução de tarifa percentual, mas não leva a tarifa de importação a zero. Ou seja, são nada do ponto de vista de comércio, efetivamente. Bom, então, esse aqui é um gráfico da evolução das tarifas de importação no Brasil. A gente vê que, de fato, há uma queda aqui importante, né, com a reforma comercial do período Collor. Boa parte dessa distância aqui que a gente tem entre a tarifa máxima e que é a tarifa média e a modal, significa que a gente chama de água, era um excesso de proteção que era desnecessário. Então, começou-se o processo de racionalização antes ainda da entrada do Collor, e depois, com o Collor, veio a redução efetiva de tarifas. A gente passou até uma tarifa máxima de 35%, uma tarifa média em torno de, aqui passou a ser 14%, né? Uma tarifa modal aí que oscilou aqui alguns anos em 2%, mas depois voltou a perto de 14%. Então, e o que é impressionante é que desde o final aqui da década de 90, desde o final da década de 90, a gente tem uma estabilidade completa na política tarifária brasileira, né? Bom, isso pode ser visto de outra forma, olhando a evolução da proteção efetiva. A proteção efetiva procura medir a proteção que é dada ao valor adicionado pela política tarifária, comparando com as condições que vigiriam em livre comércio. E a gente vê nesse caso também que,
de fato, há uma queda importante na proteção efetiva entre 90 e 95, mas de lá para cá, uma estabilidade bastante impressionante também da proteção à indústria. E aqui, numa outra linha, uma outra abordagem sobre o grau de fechamento da economia brasileira, aquele gráfico que o Edmar mostrou, mostra a participação do comércio no PIB, e esse aqui é um gráfico que mostra a correlação entre a tarifa média para produtos industriais e a renda per capita dos países. E, de modo geral, os países de menor renda adotam tarifas mais elevadas. Essa é a história da proteção tarifária na maior parte dos países. Bom, olhando para 2015, a gente vê que o Brasil está aqui uma proteção bem acima do que seria esperado para o seu nível de renda per capita, que é dado aqui por essa linha vermelha, né? A gente está na companhia da Argentina, que está conosco nessa estrutura tarifária por conta do Mercosul. Perto da gente tem a Venezuela, Tunísia, que é um dos países mais protecionistas no continente africano, Gabão, Camarões, etc., né? Países como Índia, China, Coreia, Chile, México, Indonésia, estão todos ali pertinho da linha que seria a linha esperada. Bom, quando a gente compara, então, agora, a tarifa de nação mais favorecida é a tarifa aplicada, de fato, pelos países, né? A evolução da tarifa média é aplicada por alguns países com os quais também a gente poderia se comparar, Índia, Indonésia, México, África do Sul. A gente observa que o Brasil foi o único país onde se verificou um aumento na tarifa média para produtos manufaturados, enquanto os demais países ou mantiveram a tarifa ou reduziram a tarifa de forma importante. Isso aqui é para mostrar que esses países fizeram movimentos de abertura unilateral. Isso aqui é desconsiderando os acordos de livre comércio que os países assinaram, né? São tarifas que valem para qualquer país do mundo. Então, enquanto o Brasil aumentou ligeiramente a sua proteção nominal, os outros países fizeram movimentos de abertura unilateral relevantes. Outra coisa que chama atenção no perfil tarifário do Brasil é a falta de escolhas, a falta de seletividade na proteção que é conferida à indústria. A economia política da proteção funciona em qualquer país, os lobbies protecionistas funcionam e os países protegem, sim, alguns setores que têm poder de lobby mais forte. A diferença é que, no caso do Brasil, a quantidade de setores com poder de lobby é muito grande, o que faz com que, quando a gente compara aqui os níveis de tarifa de importação acima de 10%, né, o Brasil tem a frequência mais alta de todos, disparado. Ou seja, quer dizer, isso significa que, por exemplo, a África do Sul tem, sim, um conjunto importante de produtos aqui com tarifa de importação entre 15% e 25%. Né? A Indonésia tem um pouquinho aqui, um pouco mais aqui entre 10% e 15%, mas tem uma clara diferença na dispersão da estrutura tarifária do Brasil e dos outros países. Né? Ou seja, o Brasil tende a proteger de forma muito mais disseminada com um número grande de produtos com tarifas mais elevadas. Olhando especificamente para bens de capital e bens intermediários, que são, enfim, produtos que têm impacto importante nas condições de competitividade dos produtos que estão à frente na cadeia produtiva. O que a gente observa é que também a maior parte dos países promoveu processos de redução de tarifa, tanto para bens de capital quanto para produtos intermediários, na década passada, enquanto o Brasil fez pouquinho aqui em bens de capital e também pouca coisa aqui em bens intermediários,
resultando que o Brasil é o país que tem disparado a tarifa média mais elevada para bens de capital, não tão disparado assim, mas também é o país que tem tarifa mais elevada para bens intermediários. Isso tem impactos bastante significativos para frente na cadeia produtiva. Aqui, eu não quero que vocês olhem, não é para prestar atenção nos setores, mas é só para chamar a atenção uma outra forma de ver a diferença de movimento que a maior parte dos países fez em termos de proteção da sua indústria. Essa tabela foi elaborada pelo Honório Cume e mostra aqui para 95, que a próxima que eu vou mostrar é para 2015, a proteção efetiva que os países, é um conjunto de mais de 40 países, divididos em países de renda alta, renda média e renda baixa. E aqui está o Brasil. Né? E para esses países, como é que é distribuída a proteção? Né? A proteção alta, com tarifa efetiva de mais de 15%, média alta entre 10% e 15%, média baixa entre 5% e 10% e baixa de 0% a 5%. E a gente vê que aqui em 95, a mancha aqui de setores em que o Brasil protegia com proteção alta era, enfim, um pouquinho maior do que os países de renda média e próximo dos países de renda baixa. Né? Aqui os países de renda alta já tinham uma proteção bem mais reduzida. Agora vamos olhar o que acontece em 2011, 2015 não, 2011, que é o último ano que ele tem as informações. Olha só o que aconteceu com os países de renda média e renda baixa. Tem poucos setores, tradicionalmente veículos é o setor mais protegido, e alimentos e bebidas, e a maior parte dos produtos migrou aqui para baixo. E o Brasil ficou aqui com o grosso dos produtos entre proteção alta e proteção média alta, né? Com poucos produtos aqui nos segmentos de proteção mais baixa. Então, tudo isso são movimentos, a gente está falando de movimento unilateral, de abertura unilateral. A gente não está falando ainda aqui de negociação de acordos comerciais que se somam, né, que se sobrepõem a esse movimento unilateral. Bom, então a gente chega aqui com uma situação atual em que, quer dizer, basicamente o objetivo da política comercial no Brasil parece ser o de congelar a estrutura industrial, né, evitar que o processo de transformação estrutural da produção no Brasil se produza, né, e também evitar que o processo de desindustrialização continue. Só que os custos desse protecionismo recaem sobre a própria indústria, né? E o que a gente vê nesse período é uma redução da participação da indústria de transformação no PIB, apesar de todo esse esforço de proteção que se somou a... Isso aqui são os pacotes de política industrial lançados pelos governos ao longo desse período, né? E a impressão que se tem é que a cada novo pacote de política industrial, com proteção, subsídios, conteúdo e mais aqui recentemente a partir do Plano Brasil Maior, com forte componente de conteúdo local, a indústria continua se retraindo com participação do PIB. Bom, e por fim, entra, eu acho, no debate do Brasil a preocupação com o fato de que o Brasil está pouco integrado às cadeias globais de valor, toda essa literatura sobre cadeias globais traz para o Brasil debate sobre o que fazer para se integrar nas cadeias globais de valor, como se a integração nessas cadeias fosse um ato voluntário e não dependesse, né, de políticas voltadas para produtividade e competitividade. Boa parte desse debate no Brasil foi capturado pela noção de que é preciso aumentar o valor adicionado da produção local, justamente no caminho inverso ao que se imagina que seria necessário para aumentar a nossa capacidade de inserção internacional.
As políticas industriais parecem ser orientadas pelo objetivo de produzir, de preencher cada célula da matriz insumo-produto nacional. Então, a percepção de que importar é ruim e que é importante produzir domesticamente vai orientando o desenho das políticas industriais no Brasil. Bom, e aí a questão que parece mover a necessidade hoje em dia de rever essas políticas é a preocupação com a estagnação da produtividade na economia brasileira, e há toda uma literatura recente que mostra a contribuição da abertura comercial para a produtividade. Essa aqui é uma tentativa de esquematizar a revisão da literatura que está feita de forma mais abrangente no documento. Gino, depois você pode distribuir o documento do CDPP, do CDPP, mostram que há complementaridade entre exportação e a adoção de novas tecnologias. E uma questão que eu acho que é importante, que talvez seja o complemento mais importante do ponto de vista econômico para a abertura unilateral que pode ser trazida pelos acordos comerciais, é a redução de incertezas sobre a política comercial futura. Quer dizer, ao negociar um acordo comercial com um país relevante, você, de alguma maneira, está fazendo um lock-in do processo de abertura comercial, e isso tem impacto sobre as decisões de investimento, né, via redução de incertezas. A literatura no Brasil sobre esse tema é bastante mais escassa, mas ainda assim tem trabalhos relevantes que, enfim, vão mostrando cada vez mais que a abertura comercial tem impacto sobre produtividade em diferentes mecanismos. É verdade que essa literatura que relaciona a abertura comercial com crescimento, com produtividade, ela, assim, os resultados mais robustos são bastante mais recentes, e eles vieram com a evolução das técnicas econométricas e também com acesso a microdados, né, dados a nível de empresas. Se você olhar os trabalhos se a gente olhar os trabalhos da década de 90, né, e até da primeira metade da década passada, o debate, os resultados eram muito menos claros do que eles são pela literatura mais recente. Bom, e aí a gente então passa para a discussão de propostas. Nesse esforço que foi feito em cooperação entre o SINDES e o CDPP, a gente elaborou um conjunto de propostas, que eu não vou apresentar todas aqui, mas vou apresentar apenas algumas delas. A primeira delas tem a ver com redução de custos e melhoria do ambiente institucional. E aqui tem uma preocupação com o fato de que, é claro que a abertura comercial é um tema que enfrenta e vai continuar enfrentando resistências. A economia política, como a gente viu no Brasil, em relação a esse tema, é duradoura e a capacidade de influência é bastante forte. Então, enquanto o Edmar propõe trocar tarifas por câmbio, coisa que eu não sou contra, mas não sei ele sabe, eu não sei como é que vai fazer, mas ele sabe, então eu vou confiar nisso. Mas, enfim, outras, você precisa vender para a sociedade, você precisa, de fato, ter para complementar o processo de abertura comercial, um conjunto de outras medidas. E a gente começa propondo adesão ao CDE. Isso foi discutido em 2015 e, finalmente, o Brasil apresentou agora a carta ao CDE para começar o processo de adesão. A CDE ficou de dar resposta no dia 15 de julho, vamos ver se na nossa situação atual a gente vai ser aceito nesse clube, né? Senão a gente pode não querer entrar num clube que nos aceite como sócios, né? Mas, enfim, estamos aqui começando esse processo. Desenvolvimento da logística e desburocratização das aduanas e dos portos. Essa aqui é uma área de burocratização das aduanas que, de fato, o Ministério do Desenvolvimento no Brasil investiu nos últimos 2 ou 3 anos. Tem
algum avanço aí que eu acho que é importante a gente registrar, embora haja ainda um conjunto importante de coisas a serem feitas. Redução da carga tributária sobre as exportações, essa aqui é uma questão bastante mais complexa, que só vai ser resolvida de fato quando vier uma reforma tributária, mas que, enfim, é possível pensar em mecanismos específicos para eliminar um pouco os resíduos tributários incidentes sobre as exportações e lidar principalmente com o passivo acumulado nos últimos anos nessa área tributária. Depois a gente propõe reforço de instituições de regulação técnica e certificação de produtos, e isso aqui tem a ver com a produção doméstica. E aí, depois você tinha para frente, assim, pensando no conjunto de políticas que impactam a competitividade, a questão fiscal acabou predominando, né? E aí você teve até um período de reversão da abertura que foi dada pelo aumento de 3 pontos percentuais na tarifa de importação, né, para todos os produtos, como um mecanismo para aumentar a arrecadação. Mas pergunto isso porque a abertura fazia parte da agenda do Consenso de Washington. E essa parte não coloque. Mas... Pelo motivo que você colocou, mas em outros países foi parte do processo de estabilização, a abertura comercial unilateral. Nos países foi baseado em plano mais. Não, então vou te dar um contra-exemplo. Peru. Mas eu imagino que a economia política, para fazer uma abertura comercial, que se seguir a abertura unilateral era complicado. Por exemplo, por outro lado, se tivesse vingado, em 94, a gente acabou a rodada Uruguai, o Brasil tinha assinado a rodada do Uruguai e estava começando a negociação da ALCA e, ao mesmo tempo, a negociação com a União Europeia. Quer dizer, se esses processos tivessem avançado, eles poderiam ter sido um complemento importante para a abertura unilateral da primeira metade da década de 90. Né? Só que, enfim, o Brasil entrou nessas negociações, mas mesmo nesse período, com uma postura de não fechar o acordo. O Brasil teve sempre uma posição na ALCA, era uma posição de vamos fazer tudo para empantanar o jogo, para que o acordo não seja fechado. Teve sempre essa ideia de jogar a agricultura contra a indústria, ou seja, adotar posturas maximalistas nas demandas por abertura agrícola, como uma maneira de justificar um não movimento na abertura da indústria do setor de serviços. E foi assim até que as negociações foram abandonadas. Mas se a gente pudesse pensar que a ALCA e o acordo com a União Europeia, 2 acordos de livre comércio dessa dimensão tivessem sido concluídos, dava uma complementação, poderia ter dado uma complementação interessante. Minha pergunta é mais se a questão da produtividade do Brasil, se o aumento dela, né, da que a gente ficou estagnado aí durante décadas, se ela necessariamente passa por um processo de industrialização. Dado que a gente queimou essa etapa, né, está parecendo que a gente não industrializou, não se inseriu nas cadeias globais, se a nossa produtividade hoje a gente não consegue utilizar a inserção comercial focada na parte de serviços, talvez, ou assim. Obviamente é um exemplo exagerado, mas eu vejo o caso da Austrália, assim, exportador de commodities, intensamente, mas um mega exportador de serviços. Você olha o balanço de pagamento deles, serviços e commodities. Assim, então, não tem indústria na Austrália que você possa dizer que seja significante para a contribuição do PIB. Né? Então, dado que a gente também não tem, a gente precisa passar por um processo de industrialização, a gente não pode queimar essa etapa, assim, nossa população está envelhecendo numa velocidade rápida, o setor industrial hoje é altamente tecnológico, robotizado, não vai precisar de mão de obra. Será que a gente não consegue abrir a parte comercial focada em serviços? Precisa necessariamente pensar na industrialização como a grande alavanca do crescimento da produtividade no Brasil hoje? Eu acho que são complementares, eu não sei porque você acha que isso são substitutos, entendeu? Porque, obviamente, pega a indústria automobilística brasileira.
a produtividade da indústria automobilística brasileira, a produtividade por trabalhador, é metade da mexicana. Por que isso? Porque o México está integrado no NAFTA e o Brasil está querendo produzir tudo aqui internamente. Né? Então, na hora que você pensa em abertura e aumento da produtividade, um dos setores, né, que mais pode se beneficiar desse aumento da produtividade é um dos que vai ser mais prejudicados pela abertura. É engraçado, não? Quer dizer, em termos de que vai reduzir o seu tamanho, né? Mas vai se produzir carros com muito maior produtividade do que antes e a preços muito mais baixos. Isso eu acho que seria um dos grandes ganhos que nós poderíamos ter com o aumento com a abertura. É justamente a indústria automobilística. Agora, óbvio, é claro também que o setor serviço no Brasil, de A a Z, precisa ser muito mais integrado na economia mundial do que atualmente. Ramon, tem uma pergunta sobre a sua proposta. Você falou, substitui tarifa por câmbio, tarifa e proteções extratarifárias. Quando você fala isso, você quer manter o mesmo nível de proteção. Né? Isso aí não seria ruim, você quer que produtos importados cheguem mais baratos. A diferença da situação atual, quando você substitui por câmbio, o exportador é beneficiado. Então eu vejo a sua proposta assim, de manter a proteção da indústria e, ao mesmo tempo, estimular mais a exportação. Ao passo de que uma abertura... a outra pergunta que eu tenho que fazer, que eu queria fazer, é se você pensa nisso, em fazer essa redução tarifária sendo imediata, eu acho que é um choque. Né? Eu pensaria que uma alternativa poderia ser uma redução gradual tarifária para provocar quebradeira e deixa quem for eficiente. Não me incomoda nada não ter indústria, não tem nenhum problema com isso. Acho que quem for mais eficiente, vamos estimular a eficiência, vamos fazer todo o programa para estimular a eficiência e deixa funcionar aqui. Onde a gente tiver vantagem, claramente, o Brasil, a diferença do México, a gente tem sol, solo e água, que é uma vantagem comparativa do Brasil. Então, nessa parte agrícola, ainda, talvez possa ainda ser muito melhor do que é. Não, a questão de substituir tarifa por câmbio, né, é uma coisa. Primeiro, é uma preocupação com o equilíbrio da balança comercial. Mas por quê? Porque se você só reduzir as tarifas, vai aumentar a importação. Como é que isso vai levar a um aumento da exportação? Você fala, porque vai aumentar a produtividade, porque... até que ponto? Em princípio, pelo menos em termos de modelinhos de equilíbrio parcial, mas se você, nessa proposta dela aqui, que eu estava fazendo as contas aqui, reduzir a tarifa em 15%, 15 pontos de percentagem, implica, para manter a balança comercial, uma elasticidade igual a 1 de tudo quanto é lado, uma desvalorização do câmbio de 7,5%. Então, ela está perguntando Dá assim... menos. Hein? Dá menos, porque, na verdade, os produtos, a participação nas importações brasileiras, dos produtos que têm tarifa entre 20 e 35, é pequena. A redução média dá menos do que Dá 15? muito menos. A redução média dá muito menos do que 15, porque o grosso das nossas importações Eu são bens estou falando intermediários. tarifa só valor adicional, tarifa efetiva. Aquela lá que você falou que era de 25. Mesmo assim, porque a maior parte das importações é de intermediários. Certo. Né? E a proteção efetiva para intermediários é menor do que aquela, bem menor. Mais ou menos 60% das importações são produtos intermediários. Então, vai dar um impacto, só que o impacto no total das importações é menor que isso. Quer dizer, a outra diferença na sua proposta é que se você, se você botar a tarifa, quer dizer, a Sandra está propondo reduzir, mas o que é mais alto, continuar mais alto, você pode também falar, agora a tarifa vai ser
horizontal. E aí você estimula de alguma forma que o melhor vença, ao invés de quem tem mais poder de lobby vença. Né? Isso poderia ser uma diferença. Mas se for gradual, o câmbio é flutuante. Né? Então, você faz uma coisa gradual, você vai gerar desequilíbrio. Antigamente, na época do câmbio fixo, a gente via no meu lugar que toda hora vai bater na restrição cambial. Mas o câmbio flutuante, você começa a baixar e gradualmente, né? O câmbio vai ajustar. Mas eu acho que a economia política da coisa é o seguinte, entendeu? Porque qual que é a ordem dos produtos aqui? Entendeu? A minha proposta é o seguinte: vai ser gradual, mas eu vou anunciar tudo no primeiro ano. Tá. Não, eu vou anunciar em 2019 que em 2020, qual é o último ano? 22? 22. Em 2022 as tarifas estão 5%, por exemplo. Vão sair de 15% e vão para 5%. E vou anunciar a escala. Vai anunciar, vai ter tanto esse ano, tanto ano que vem, tanto ano. 4 anos para chegar na tarifa média razoável. Mas está anunciado e está... Por isso que eu quero dizer, a minha esperança é que o mercado entenda, entendeu? Que realmente eu estou anunciando uma mudança na estrutura industrial brasileira. Né? Daqui para frente eu vou poder importar produtos intermediários para concorrer no mercado internacional. Vou poder me integrar às cadeias produtivas. Tá? Quando você pergunta para todo mundo aí na indústria, outro dia perguntaram para o nosso presidente da Nissan, brasileiro. O Carlos Moine. O Carlos Costa. Por que você não faz carros aqui igual você faz na Alemanha para você? Eu posso importar, posso importar bens intermediários, peças e acessórios da Alemanha? Eles produzem o carro que é possível, pois não. Mas você falou aí de um balizador do câmbio. De um quê? Balizador do câmbio. Balizador do câmbio. Você falou do câmbio de referência. Como é que funcionaria isso? Não, em primeiro lugar é o seguinte, eu acho que nós temos um vício, que é culpa do Plano Real, de nos valermos demais do câmbio como âncora. Na verdade, o câmbio real foi implementado, porque o Plano Real, do jeito que estava concebido, no terceiro ano o câmbio estava flutuando. Está lá, olha lá o Baixa 2, que está lá no livro da Maria Clara Prado, entendeu? Era isso, entendeu? Nós vamos, é só na transição que a gente vai segurar o câmbio, e depois vai progressivamente abrir ano a ano. Agora, não deu. As condições objetivas que o plano enfrentou com todas aquelas crises, a crise mexicana, depois a crise asiática, o fiscal não ajudou nada, né? E a gente teve que segurar no câmbio, né? Mas foi ruim, isso foi uma coisa ruim, né? Teve que segurar no câmbio e nos juros, né? Todo mundo fala muito bem do Plano Real, também falo, entendeu? Mas a verdade é essa, entendeu? A proposta nossa, como eu falei, tinha uma reforma constitucional. Toda ela, foi eu, o Serra e o Jobim que fizemos, entendeu? Toda ela para equilibrar o balanço, porque equilibrar as contas do governo. Sem essas maluquices todas que a gente teve ao longo desses anos aí. Deu para fazer desse jeito, né? Então, tivemos que segurar no câmbio do juros. Foi muito ruim para a economia brasileira. Foi muito ruim do Conselho da ONU. Isso é um absurdo. Passa governo, entra governo, sai governo. Lá vai o Temer, não? Reclamar com Putin, que quer negociar com Putin mais a tal da cadeira no Conselho da ONU. Né? Muito bem? Obrigado. Muito obrigado a todos. Está disponível no nosso site, no Centro de Finanças. Tanto as apresentações quanto o material que foi mencionado aqui vai estar disponível no nosso site assim que possível. Muito obrigado a todos.
Oi? Tá tudo, o site é aberto. O site é aberto, você entra sempre, você entra sempre. Tem que falar de Brasília, tem que ser relativo. A culpa não é do Saranense. Mas você sabe que o Delfim já disse isso. O Delfim já disse isso. Mas não colou, né? Porque antes o cara não é nada holandês. Aí eu falava para ele, não é venezuelano. Não, mas o Brasil é diferente, entendeu? Porque o Brasil tem essa duplicidade que nenhuma outra coisa tem. Nós valorizamos o café e protegemos a indústria, entendeu? E a consequência disso foi que... Mas olhando aquele seu gráfico, gente, obrigado. Obrigado, senhor. Olhando aquele seu gráfico de café, a partir do começa esse pelo menos a União, dá para ver que a política funcionou de forma porque a média está lá. Não, que eu não sei. Eu ia chegar para ele. Sandra, o slide posso disponibilizar? Todo mundo que trabalha nessa área fica se debatendo com isso. Assim, qual é a melhor ideal para fazer importação, Eu queria fazer uma coisa muito mais simples, era tentar relacionar o preço do café à taxa de câmbio, mas eu não consigo. Eu tentei fazer para isso, não consegui fazer. A ideia é ser Eu não sei, eu não consegui uma taxa de negócio de câmbio lá para trás, é mais difícil, é porque não quero que relaciona livre. E a própria sensação. Depois mudou para o dólar, entendeu? E aí você... É muito difícil você ter taxa de câmbio em relação ao dólar, você criou lá assim, deixa eu fazer meu considerográfico aqui, o máximo que eu consegui. Mas não podemos te ajudar com isso. A participação Puder fazer o pessoal da casa. a participação Já que você tiver, tem aqui um pessoal. Então vamos conversar sobre isso. Deixa eu ir que eu tenho. Tá bom, obrigado. Tem um banheiro aqui? Sim, aqui em frente, fica de frente. Fazer que fique melhor. Realmente olha assim. Pega o pessoal lá do. Ele é pergunta lá, Thiago. Conhecer Ah, não, pode pegar isso. Era o Bento. O Bento é do grupo. Sim, mas ele está. Você está pago pela Certo. mas esse indicador Não, Mas eu estou dizendo, além disso, eu acho que devia fazer importação de bens e os serviços. testes de que essa intervenção tem efeitos. Então você tem essa coisa que fazem política monetária, você é identificado. Porque você olha no gráfico, é tudo torno de 100, ele falou. Aí começou a política de intervenção no meio da série. Vários setores, a gente está sempre Algicando. O Marcelo tem documentado tudo isso. Eu não sei como se dá o Edmar. Mas o Marcelo que tem esses dados. Tem, eu não sei. Se tivesse o Edmar ia pegar e ia estar na hora. Não, mas ele tentou fazer sozinho. autorização presencial, investimento de telecomunicação. tivesse, daria uma atenção. Tem a coisa de investimento. Perguntar o Marcelo. Olha lá, tem que lá conheço. Eu procurei lá, tem. Eu vou perguntar o Marcelo. Pois é, exatamente. Mas podia fazer Todos os trabalhos que a gente faz, teste quando a gente precisa de conversar, que se as intervenções tinham efeito ou não. pode fazer.